Paz do Senhor, uma boa noite a todos. A palavra que veio direto aí do coração de Deus para a sua vida nessa noite. Amém? A palavra que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, no verso 28, vai dizer assim: E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faças cristão. Aqui nós entendemos, né, que a pessoa, quando ela está na caminhada com Cristo, ela é quase um cristão. Quase, né? Então, o nosso pensamento para hoje, o nosso tema para a meditação de hoje é: quando o quase não é suficiente. Quase crente. Isso nós estamos vendo muito aí, pessoas, né, que esfriaram na fé, pessoas que chegaram a ir até a presença do Senhor, mas por algum momento das suas vidas, esfriaram na fé, parou de olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e voltou a olhar para o mundo. Somos quase, né? Então nós nunca devemos ser quase crente, devemos ser crentes fervorosos na presença do Senhor. E aqui nós vimos que Paulo falou, né, que a Agripa, né, ele quase se tornou, porque ele andou com Paulo, foi preso com Paulo, mas de repente ele abandonou a fé e Paulo fala que ele voltou para o mundo. Então é quase, né? Nós nunca podemos ser quase, né? E o quase não é suficiente para nós transformarmos a nossa vida, né? Quase não é suficiente para nos levar à eternidade. Quase, né? Então nós devemos deixar esse quase, queridos. O quase não é suficiente neste mundo natural. O quase. Então a passagem aqui que fala sobre o jovem rico. Eu vou ler para vocês. Está lá em Mateus 19, no versículo 16. Vai falar assim: Eis que se aproximou-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhes: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe, amará o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Na verdade vos digo que é mais difícil entrar um rico no reino dos céus. Meus irmãos, aqui nós vimos essa passagem, né, do jovem rico. E ele falou que ele guardava todos os mandamentos. E de fato ele guardava mesmo. Ele era conhecedor dos mandamentos do Senhor. E a palavra fala aqui: aproximou dele um jovem e disse: Bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? Aí ele fala assim, aí no verso 20,
ele vai dizer assim: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Quer dizer que já fazia muito tempo que ele guardava os mandamentos do Senhor. Ele fazia cumprir os mandamentos do Senhor na vida dele. Mas na hora que ele foi confrontado, na hora que ele foi confrontado por Jesus para segui-lo, para andar nos caminhos do Senhor, aí ele recuou. E a palavra do Senhor diz, né? Ela é bem clara, que fala que o Senhor não tem prazer na alma que recua. E ele recuou. E ele foi quase convertido, né? Quase. Então, o quase não é suficiente para transformar uma vida. O quase não é suficiente para nos levar à vida eterna. Nada adianta você ser um quase bom marido, uma quase boa esposa. Não adianta você ser quase escolhido para aquela vaga de trabalho. O quase não é nada, né? Não adianta você ter conseguido aquela promoção, você quase ter conseguido aquela promoção. O que adianta? Falar assim, eu quase consegui aquela promoção. Eu quase. Aí não adianta você estar lá na presença do Senhor e falar assim, eu quase consegui, né, quase consegui salvar alguém da morte. Quase. Não adiantou, a pessoa morreu. Eu quase. Né? Eu quase consegui livrar alguém das drogas, mas não livrou. Quase, ficou no quase. Tem muitas pessoas frustradas, em depressão, com sentimento de derrotas, né? Por causa disso, com pensamentos suicidas, porque em sua vida só o que consegue foi um quase, só o que conseguiram na vida foi um quase. Então, as pessoas ficam frustradas por causa desse quase. Pessoas ficam, né, com uma depressão profunda porque não conseguiu o objetivo, porque ficou no quase. Este jovem ficou no quase. Nós lemos também em uma passagem também que Herodes, né? Herodes, o tretarca, né? O Herodes, ele quase, né? Também quase se converteu, porque a palavra do Senhor diz que ele gostava de ouvir João Batista, né, falando. Ele quase, né? Ele acabou no fim. Este homem foi o executor de João Batista. Mas ele gostava de ouvir. A palavra do Senhor diz que ele gostava de ouvir as mensagens que era pregada, né, por João Batista, pelos profetas, né? E tem muitas pessoas, irmãos, que vão na igreja, ouvem uma palavra de Deus, ouvem uma mensagem de Deus, mas ficam no quase, né? São as pessoas quase convertidas, né? Não é suficiente ser quase convertido, não é suficiente ser quase salvo, né? Não é suficiente ser quase cheio do Espírito Santo. Nós temos que ser cheio do Espírito Santo. Tem muitas pessoas no quase. Não é suficiente ter quase uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida de oração, uma vida plena com Deus. Eu quase orei na madrugada, eu quase orei ao Senhor, eu quase fiz isso. Nossa, quase. Ontem quase que eu fui lá orar. Quase que eu fui, quase. Né? Não é suficiente ter uma vida de quase, né? Agrade a Deus na sua plenitude, né? Na sua totalidade. Você tem que ser total na presença do Senhor. Deixa o quase para trás, né? Deixa o quase para lá. Aqui nessa passagem do jovem rico, né? Esse jovem é um exemplo claro de alguém que ficou no quase, né? Ele era um exímio religioso, mas Jesus disse-lhe que faltava uma coisa, né? Que vendesse tudo que tinha, desse aos pobres e o seguisse. Esse texto diz que ele foi embora entristecido e
exatamente este sentimento que o quase produz em nós: tristeza, frustração. Faltou pouco para que ele fosse um grande discípulo de Jesus. Isto que o quase, né, faz conosco. Tira os nossos sonhos, despedaça as nossas esperanças, faz com que perdemos as oportunidades. O quase, né? O quase faz com que nós perdemos as oportunidades. Esse jovem poderia ter sido muito usado, né? Muito usado na presença do Senhor, né? Nós vimos muitas pessoas aí, ó, que já foram amplamente usadas pelo Senhor, pessoas que tinham igrejas, né, que estavam na frente de um trabalho hoje, né? Hoje as pessoas abandonaram a fé, né, e ficaram só no quase, né? Pessoas frustradas, né? Pessoas com sensação de derrotas. Essas pessoas têm sensação de derrota porque não conseguiram, né, levar uma vida plena com Jesus. Jesus chamou, né? Falou para eles: siga-me, né? Vende tudo que tem e siga-me. Nós vimos também grandes homens, né, do Senhor que, quando ele foi chamado, eles disseram: eis-me aqui, e em nenhum momento abandonou a fé, né? Persistiram até o fim, como Elias, né, que chamou a Eliseu, né, a mando de Deus, lá chamou Eliseu, ungiu Eliseu. Eliseu estava trabalhando, estava atrás da 12ª junta de bois ali, trabalhando, ali, arando a terra, e quando ele chamou, ele foi, né? Ele foi, pegou a capa de Elias, né? Então, ali ele perseverou até o fim. E ele diz que queria a unção dobrada, né? E é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos procurar, né? Mais da unção de Deus, mais do poder de Deus, e buscando ao Senhor, né? E Paulo falou de Demas, né? Foi um ativo missionário, um colaborador de Paulo, né? Nas épocas que ele se encontrava na primeira prisão em Roma. Então, ele vai dizer aqui, né? Olha que Paulo diz lá em Filemão 1, 23, 24. Saúdo-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas, né? E Lucas, meus cooperadores. Saldo vós, Lucas, o médico amado, e Demas, está lá em Colossenses 4, 14. Esses homens também é mais um que ficou no quase, né? Este homem chamado Demas, né? Este homem ficou no quase, né? Por conta disso, jogou fora a sua caminhada cristã, né? A sua caminhada cristã, ele jogou fora. Olha o que ele diz lá em 2 Timóteo 4, 9 e 10. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então, aqui ele fala que Demas abandonou, né? Abandonou Paulo e amou o mundo, né? E muitas das pessoas que abandonam a fé, né? A fé cristã, é porque em algum momento olha para o mundo, né? E deixa as coisas de Deus. Demas amou o mundo, o presente século, e a Bíblia diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Olha o que diz lá em Tiago 4,4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, irmãos, Demas foi um exemplo do quase crente. Quase crente. Herodes foi quase crente. E muitos aqui foram quase, né? Porque abandonou a fé, abandonou aquilo que o Senhor tinha proposto para a vida deles, né?
este jovem também, um quase, né? Esse jovem rico, quase crente. Quase crente. Queridos, quando cristãos estão seguindo os passos de Demas, muito ficam no caminho por não perseverar na fé cristã. Outros, como o jovem rico, ficam no quase, pois estão mais preocupados com seus bens materiais, com seus afazeres pessoais. Eu quero convidar você nessa noite, né? Para romper essas barreiras do quase e ficar na presença do Senhor e buscar cada vez mais a presença do Senhor, desenvolver uma vida de oração profunda. Nós precisamos vivenciar, né, um cristianismo verdadeiro, né, uma espiritualidade poderosa. É isso que nós devemos vivenciar e deixar o quase para lá, deixar, né, as coisas do mundo de lado e olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus espera isso de nós. Ele quer que nós empenhamos mais, muito mais, na nossa decisão, né, por Ele. Né? Quando Ele nos salvou, né, quando Ele me salvou, quando Ele me transformou, né, não foi para vivermos sobre a tirania de quase. Pelo contrário, ele diz que devemos desfrutar da plenitude do seu Filho Jesus Cristo. Nós devemos desfrutar, né, do amor de Cristo, nós devemos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? O Senhor nos preparou e nos separou para sermos filhos. Não nos quer imaturos e medíocres, né? O Senhor não nos quer medíocres, né? Ele quer que nós sejamos filhos, né? Filhos na plenitude do Espírito, né? E que Ele quer que nós, o que Ele quer de nós é que temos, né, um envolvimento, né, nas coisas de Cristo, né? Não fazer como o jovem rico, né? Quando Jesus falou assim, siga-me. Mas eu conheço o Senhor, eu conheço a palavra do Senhor, eu conheço os mandamentos, mas isso não é suficiente. Você tem que viver Jesus, você tem que viver uma plenitude em Cristo, né? Você tem que viver nossa caminhada da fé, né? O que diz aqui em Efésios 4:3, até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo, né, a medida da plenitude de Cristo. Né? Tentar ser cristão, mas não crescer na fé e no conhecimento do Filho de Deus é ir contrariamente aos desígnios do Senhor. Né? Tentar ser cristão, mas não crescer na fé. Tem muitas pessoas que estão tentando ser cristão, mas não estão conseguindo, né? Porque não está buscando a presença do Senhor. O crente espiritualmente imaturo, que permanece imaturo, constitui uma negação dos planos divinos para com o presente e para com o futuro. Foi por essa razão que Paulo chamou os Gálatas de insensatos, porque permaneciam se alimentando de mamadeiras religiosas. Né? Fomos salvos por Cristo, com o objetivo de atingir a plenitude de Cristo. No novo céu e na nova terra não serão habitados por crentes medíocres, mas filhos de Deus que, enquanto aqui na terra, vivem o processo espiritual de maturidade. Nós temos que ter essa maturidade, né? Cada vez mais crescendo na presença do Senhor. Né? Tiago 4:4-5 vai dizer assim, ou supondes que em vão afirma a Escritura, que o ciúme
que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Então, se o Espírito habita em nós, nós devemos ser cheios do Espírito, né? Se o Espírito habita em nós, nós devemos buscar mais de Deus, né? Buscar mais, muito mais. Ele anseia por nossa busca, né? Por nossa busca, nós devemos buscar. Por isso, quero convidar a dar um basta nesse quase crente, esse quase homem espiritual, esse quase, né? Esse quase homem de Deus, esse quase mulher de Deus, esse quase, não, irmãos. Nós devemos ser cheios da plenitude de Deus, precisamos ter sentimentos que o salmista, né? Que o salmista diz lá em Salmos 42, 1, como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. Como a corça anseia pelas águas. Como a corça anseia pelas águas, né? Assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pela manhã. Salmos 136, deu um basta no quase, né? Ministrar talvez nessa noite você olhe para dentro de você e diz: meu Deus, existem muitas áreas na minha vida que eu preciso dar um basta no quase, né? O que precisa ser mudado na tua vida? O Senhor está falando com você nessa noite. Que precisa ser mudado na tua vida para que você deixe esse quase e viva uma plenitude de Deus. Amém? Então nós temos que romper muitas coisas, irmãos, né? Romper muitas situações da nossa vida fazem com que permanecemos no quase, né? Mas o que nós devemos fazer para deixar o quase? Romper com os pecados. Nós temos que eliminar o pecado da nossa vida, né? Falta de perdão, o orgulho, o comodismo, né? Então, é isso, tem muitas coisas que nós devemos deixar de lado para vivermos uma plenitude com Deus, né? O que está faltando para você viver em Cristo? Deixa o quase de lado. O jovem rico, se ele seguisse a Jesus, ele estaria juntando o tesouro no céu. E ele ficou no quase. Ele poderia ser um grande discípulo de Deus porque ele conhecia os mandamentos de Deus. Ele conhecia a Escritura, ele conhecia o que Deus queria para nós. Ele poderia ser muito bem usado. E Deus, ele quer usar você. Deus quer usar a sua vida, né, para salvar as pessoas, né? Não fica só no quase. O quase elimina sonhos, o quase deixa pessoas frustradas. O quase Deus não se agrada. Porque o Senhor fala assim, ou é frio ou é morno, né? Então, ou é frio ou é quente. Que se fosse morno, o Senhor vomitaria. Então, não seja frio, nem morno, seja quente, fervoroso na presença do Senhor. Deixa o quase de lado e prossiga na fé em Jesus. Amém? Essa palavra que Deus me colocou no coração. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém?